epilepsia, Elaine, assim, eu considero a epilepsia, as crises convulsivas, o bicho-papão Olha, que eu já tive tantos diagnósticos do Gabinho, assim, sabe? Nesses 8 anos, desde os mais complexos até alguns mais simples, cirurgias complexas, cirurgias mais simples. Mas, assim, a epilepsia, ela me pegou num lugar que eu não consigo nem te explicar, assim, e nem entender ainda muito bem. Talvez tenha sido por isso que eu não tivesse ainda gravado um episódio para falar sobre isso. Muitas mães me pedem, porque quando eu falo, poucas vezes eu falei, né, no Instagram, mas quando eu falo, o Gabinho teve uma crise convulsiva, ou o Gabinho tem diagnóstico de epilepsia, mal convulsivo, enfim. Quando eu falo alguma coisa, chove de mãe. Meu filho tem, nossa, isso me tira, assim, do prumo, como é difícil, o que você faz, tal. E eu sinto, assim, uma carência enorme de pessoas falando sobre esse tema, desmistificando a epilepsia, porque realmente, de fato, ela é vista como um bicho-papão, assim, sabe? Inclusive pra mim, que sou uma pessoa que, né, já convivi ali na área da saúde, já recebi vários diagnósticos. Então, assim, a epilepsia a gente tem ali uma relação ainda não muito boa. É possível ter uma relação boa com a epilepsia? Como é que é isso pra você? O que você vê no consultório, assim? Eu não sei se boa seria a palavra, porque eu acho que todo diagnóstico que a gente tem, seja de epilepsia ou de outras doenças, vai ter a sua dificuldade de aceitação, né? Então, o que eu acho que eu sempre falo é assim: é possível você ter uma vida plena. Eu não li isso em livro nenhum, Leila. Vou te falar o que esse conceito significa para a Elaine, para mim. Vida plena não é vida normal, nem vida ótima, porque é difícil chegar nesse ponto. Não sei nem se é possível as pessoas sem epilepsia chegarem nesse ponto. Mas assim, conseguir atingir a sua capacidade. Então, assim, você conseguir atingir o que você gostaria de fazer na sua vida. Então, eu gostaria de trabalhar, então isso é uma vida plena, você vai trabalhar. Eu gostaria de ter filhos, então, se é possível você ter filhos, então você vai ter filhos. Então, assim, dentro das suas dificuldades, você conseguir atingir a sua capacidade máxima. Então, você atingir a sua plenitude. Eu acho que é isso, assim, a ideia de viver bem com a epilepsia dentro do que é possível você viver. Então, acho que talvez, não sei se eu respondi o que você Responde. Tem tratamento, né? É possível conviver, né? É possível. Assim, se a gente for pensar em tratamento, 70% das pessoas que têm epilepsia, elas ficam sem crises com uma medicação só. Do restante, dos 30% que sobram, que restam, metade dessas pessoas vai controlar com o segundo medicamento. E 15% não vão controlar nem com o terceiro e devem ser avaliadas num centro de terciário de epilepsia. Para quê? Para avaliar a possibilidade de cirurgia, para avaliar a possibilidade de uma neuromodulação, uso de canabinoides, uso de dieta cetogênica, enfim, avaliar uma alternativa de tratamento que não o medicamento para epilepsia. Então, se a gente for pensar que 70% ou 85% das pessoas ficam sem crises com o uso da medicação, a gente pensa que uma boa parcela das pessoas com epilepsia vai ficar bem e vai ter essa vida boa, entende? Tomando medicamento. É que às vezes alguns pacientes chegam para mim e falam: mas eu não queria tomar remédio. Tomar remédio para mim é um problema. E daí, às vezes, é importante a gente mudar essa meta, porque a meta é você viver bem, não é você não tomar remédio, porque pode ser que não tomar remédio não seja uma possibilidade. Então, a gente não está pensando no que é possível para você viver uma vida plena. É isso, assim. Sim, perfeito. E, Elaine, a prevalência de epilepsia, como é que é isso? Atinge muita gente? Como é que funciona isso?
eu sempre falo sobre isso, porque assim, é 1% da população. Então, Londrina tem 600 mil habitantes. Então, pelo menos 60 mil pessoas têm epilepsia. Desculpa, não sei fazer conta. 6 mil pessoas. 6 mil. 6 mil. Uhum. Não, mas é gente. 6 mil pessoas. É muita gente. Aí, Sim. assim, eu não conto. Mas, se você for perguntar para as pessoas na rua, quantas pessoas você conhece que têm epilepsia? Elas vão falar, não conheço. Não conhecem, normalmente. Não conhecem. É que eu vivo num mundo muito Exato. enviesado, né? A gente é enviesada. Total. Mas as pessoas, no geral, elas não conhecem. verdade. Por quê? E eu tenho uma suspeita para isso. Que as pessoas com epilepsia, elas não falam que elas têm epilepsia. A maioria não fala, né? Não fala. Por quê? Porque tem vergonha, porque tem medo de ser estigmatizada, igual aquela minha amiga, de sofrer bullying, de não conseguir circular nos lugares. Então, as pessoas que estão bem controladas com a medicação, para que elas vão falar? Porque para ser rechaçada, para ser assediada, agredida, ela não vai falar. Então, as pessoas, no geral, a gente não tem essa real dimensão, mas é 1% da população, de 1 a 2% da população em países desenvolvidos, em desenvolvimento. Pois é, não é pouca gente, né? Tem aí uma grande, não uma grande, mas uma prevalência importante. Eu costumo dizer que minoria, pra tudo, né, gente, é 0,05%, né? 2% de uma população é bastante gente.